Irmãos, está na hora de sair dessa posição, está na hora de sair da mesmice, está na hora de tomar uma atitude, é hora de se movimentar. Fica comigo, eu vou te mostrar como. Fala, Ciclope! Tá, Flechinho, eu falo. Graça e paz, irmão, meu nome é Fábio Ciclope. Eu quero mostrar para vocês hoje na Bíblia aqui uma passagem muito interessante, que eu vejo essa passagem como uma forma muito direta em que Deus chama a gente para ter uma atitude. É livro de Mateus, capítulo 14, do versículo 22 até o versículo 30 ali, mais ou menos. Mas eu quero me atentar mesmo para o versículo 28, 29, aonde Jesus manda Pedro vir. A passagem é o seguinte: Jesus ele vinha caminhando sobre o mar e os discípulos estavam no barco e Pedro, vendo vir, Pedro disse o seguinte: Jesus, manda que eu vá contigo por sobre as águas. Como ele viu Jesus andando por cima da água, ele também quis fazer a mesma coisa. E Jesus falou para ele: vem. E Pedro desceu do barco e começou a caminhar sobre a água. Mas conforme veio o vento e começou a soprar forte, Pedro se desesperou e começou a afundar e começou a clamar por Jesus para que o salvasse. A questão é o seguinte, irmãos. A questão é que Pedro estava no barco e ele viu Jesus de longe. Veja bem, Pedro estava na posição do barco e avistou Jesus. Entre Jesus e Pedro havia o mar. Só que Pedro representa a nossa posição de conforto. É a posição confortável que a gente está tendo no momento. Seja ela profissional, espiritual, emocional, entendeu? É a nossa posição de conforto no momento. Então, o que Deus quer da gente é simplesmente o seguinte. Ele está falando o quê? Venham ter comigo. Jesus permitiu que Pedro tivesse a experiência de andar por cima das águas. E Pedro sentiu o desejo no seu coração. Só que como o vento começou a soprar, Pedro teve dificuldade em continuar a caminhada. O que isso traz para a gente na nossa realidade? A gente tem a nossa posição de conforto, traçamos um objetivo, né? Que nesse caso aqui era Jesus. E até começamos a dar os primeiros passos. Temos dificuldade em sair do barco e quando saímos, começamos a dar os primeiros passos. Só que sopra o vento na nossa vida. O que é o vento? As dificuldades, os problemas, os empecilhos. Irmão, problema é que nem cachoeira. Quando começa a cair um pouco de água, cai um monte, vem a tromba d'água, vem aquela coisa que tu não espera. É igual obra em casa de pobre. Tu faz uma coisinha, quando vê, tu já está fazendo outra casa. Entendeu? Então o que acontece? E Pedro, ele no desespero, ou seja, o problema que era pequeno, que era só o vento, veja bem, Pedro ele ficou ali, ele parou no vento, né? Ele ficou desesperado com o vento. Só que como ele começou a atentar para o vento, ele começou a afundar também. Ele começou a descer, ou seja, ele começou já a ir para um segundo estágio do problema. Por quê? Porque Pedro focou no problema. Ele não focou na solução. Quem era a solução? Caramba, Jesus estava diante dele. Jesus mandou ele vir. E isso acontece na nossa vida. Às vezes a gente pede a Deus uma oportunidade para crescer no trabalho e Deus põe diante da gente a oportunidade de crescer. Só que toda mudança requer o quê? Requer engajamento, requer você se dedicar àquele novo estágio na tua vida. E as pessoas têm certa dificuldade em mudança. Quando propomos mudança na vida de uma pessoa que está acostumada com um barco, com aquela mesmice, com a sua comodidade, ela começa a apresentar dificuldades, ela apresenta um monte de coisa, ou seja, foca no problema e não foca na solução. Então, o que tu tem que aprender com essa passagem é o seguinte: Deus está te dando oportunidade, Ele está te chamando a fazer o diferencial, a ter uma nova experiência com Ele. Só que o que você tem que fazer é se manter firme, ainda que o vento sopre no teu ouvido, ainda que o mar comece a te submergir, você tem que fazer o quê? Clamar como Pedro clamou. E não desistir da caminhada, perseguir no caminho, insistir no caminho.
Porque, irmão, infelizmente, a perfeição ela só vem com a repetição. E a repetição, normalmente, é repetição por erros anteriores. Ou seja, eu errei ontem, vou fazer hoje de novo. E hoje de novo eu errando, eu vou fazer mais tarde. E mais tarde errando, eu vou fazer amanhã. E amanhã eu vou... Uma semana, um mês, até chegar à perfeição. E só assim vem a perfeição na vida espiritual, na vida material, na vida sentimental. Quantos casamentos, quantos namoros, quantos noivos não acabam por um pequeno problema? Por quê? Porque as pessoas, às vezes, não querem clamar, às vezes não querem dar o braço a torcer, e às vezes não querem simplesmente sair do seu conforto, não querem descer do barco, não querem tentar uma experiência nova. Se permita ter um novo encontro com Deus, a ter uma nova experiência com Deus, a ter uma nova experiência da tua vida profissional. Deixa isso acontecer. E se durante a caminhada ficar ruim, clama a Deus, irmão. Clama a Deus que se Ele te chamou, Ele vai te capacitar e vai te conduzir nesse caminho. Um abraço, graça e paz. Se puder, se inscreve, compartilha e divulga para os amigos. Fica com Deus.